Senhoras e senhores vereadores, nossos Débora, doutor Denilson, também a Sabrina, nossa secretária. Uma boa tarde, uma ótima semana a todos nós. Declaro aberta a 19ª reunião ordinária da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. E para efeito regimental, anuncio presentes o vereador e presidente desta comissão, vereador Richard Harrison, secretário vereador Fábio D'Alonso, membros da comissão, o vereador Roque Matei, vereador Maurício Peixe. E agradecer, obviamente, aos nossos consultores. Leitura e votação da ata anterior, 18ª ordinária e a 16ª extraordinária. Gostaria de pedir aos senhores que nós não fizéssemos a leitura, porém colocássemos elas em aprovação. Que concordam com o sinal de positivo? Ok. Está aprovado o requerimento. As atas estão aprovadas. Distribuição das proposições aos relatores, não há. Leitura, discussão e votação das proposições. Projeto de Lei Ordinária 95/2017, de autoria do hoje deputado federal, porém à época vereador Rodrigo Coelho, dispõe sobre a obrigatoriedade dos condomínios residenciais e comerciais localizados no município de Joinville disponibilizarem cadeira de rodas para locomoção em seu interior. Relator, vereador Roque Matei. Boa tarde, presidente Richard. Boa tarde, demais vereadores, secretário D'Alonso, vereador Maurício Peixe, vereador Odir Nunes, os técnicos da casa. Vejo aqui a Débora, o Denilson, doutor Denilson, Sabrina. Em nome de vocês, quero cumprimentar todos os nossos servidores dessa Casa de Leis. Presidente, demais membros da comissão. O projeto de lei ordinária 95/2017, de autoria do vereador, então vereador Rodrigo Coelho, hoje deputado federal, ele tem boas intenções, mas ele infringe uma legislação que é uma legislação federal, né? Então eu estou aqui acompanhando o parecer dos técnicos da casa. Vejo aqui que o projeto é meritoso, mas eu vou acompanhar os técnicos da casa pela rejeição, porque em relação a essas questões, a legislação não é municipal, ela é federal, tá bom? Então, meu parecer é pela rejeição. Obrigado, relator, vereador Roque. Anunciar agora a presença do vereador Odir Nunes, portanto, acordo regimental completo. E está em discussão o parecer pela rejeição, vereador e relator Roque Matei, o projeto de lei ordinária 95/2017. Em discussão, não havendo discussão e votação, os que concordam com o parecer do relator com sinal de positivo aí? Ok. Está aprovado o parecer do relator pela rejeição. Projeto de lei ordinária 165/2019, de autoria do vereador Adilson Girardi, altera o dispositivo da Lei 5.230, de 10 de junho de 2005, que dispõe sobre a denominação, emplacamento e numeração de vias públicas e próprios no município, municipais, e da outras providências. Relator, vereador Fábio D'Alonso. Desculpe. Só a redação aqui. Final, né, presidente? Ok, a redação final. Eu acabei esquecendo de ler aqui a emenda. Em discussão, a redação final. Não havendo discussão e votação, os que concordam. Ok. Aprovada a redação final. Projeto de lei ordinária número 45/2020. A autoria da vereadora Tânia Larson modifica a redação do artigo 2º da Lei 8.637, de 9 de novembro de 2018. Aprovação com emenda modificativa. O parecer do relator acompanha o parecer dos nossos técnicos, a doutora Débora. Libera o som para a doutora Débora, por gentileza. Para os esclarecimentos, doutora. Sim. Boa tarde, senhores vereadores. Conseguem me ouvir?
Trata-se de uma proposição apresentada pela vereadora Tânia, que pretende alterar uma legislação já existente sobre uma data comemorativa, sobre o mês de abril, que é o mês de combate aos maus tratos aos animais, apenas para inserir a expressão abril laranja. Nesse tocante, nós verificamos que preenchidos os requisitos básicos de admissibilidade, forma, iniciativa e também competência municipal para tratar da temática, nós apenas fizemos uma sugestão que, embora já estivesse previsto na lei anterior, a expressão de se considerar esse evento como constante do calendário oficial de eventos e datas comemorativas do município, anos atrás foi realizada uma reunião na Comissão de Legislação com convidados que vieram do Poder Executivo e convidados que vieram da Secretaria de Cultura e Turismo, e foi sugerido que não se consignasse essa expressão nas datas comemorativas até que o Poder Executivo implementasse um calendário oficial de datas e eventos, o que aparentemente não foi feito até hoje. Mas, então, a nossa emenda tão somente sugere a supressão dessa expressão de datas e eventos comemorativos, mas, no mais, sugere-se a aprovação da proposição. Ok. O parecer do relator acompanha a exposição que fez a doutora Débora. Em discussão, parecer do relator. Estão havendo discussão em votação. Os que concordam com o parecer, um sinal de positivo aí. Ok. Aprovado. Projeto de lei ordinária número 49/2020, de autoria do vereador Adilson Girardi. Reconhece a utilidade pública municipal, Associação de Moradores da Estrada dos Morros. Amém. Vereador Roque Matei, relator. Pois não, presidente, esse projeto de lei 49/2020 é para reconhecer de utilidade pública uma associação de moradores lá da Estrada dos Morros, a AMEN, né? E verificando aqui o parecer técnico, né? Acompanho também, porque preenche todos os requisitos para que se conceda, tá? Então, eu sou pela aprovação, recomendo a aprovação aí do projeto de lei 49/2020, que trata de transformar de utilidade pública municipal Associação de Moradores da Estrada dos Morros. Amém. Sou pela aprovação, presidente. Amém. Ok, beleza, vereador Roque. Amém, desculpe. Parecer do relator é pela aprovação. Em discussão? Não havendo discussão, em votação, os que concordam? Ok. Aprovado. Projeto de lei ordinária 51/2020, de autoria do Poder Executivo, autoriza o Executivo Municipal a alienar a área de terra não edificável isoladamente para oxigênio, Joinville Transportes. Relator, vereador Richard. Parecer do relator acompanha os técnicos. Não sei se foi a doutora Débora ou o doutor Denilson que fizeram o parecer. Doutor Denilson, se o senhor quiser expressar a sua relatoria aí, por gentileza, estou acompanhando o doutor Denilson. Por gentileza, libera o som do doutor Denilson. Pois não, senhores vereadores, todos me escutam bem? Em primeiro lugar, boa tarde a todos os senhores vereadores, todos que nos acompanham, doutora Débora, nossa secretária, senhora Sabrina, enfim, todas as pessoas que nos assistem. Reuniões atrás, no bojo da Comissão de Legislação, nós já havíamos iniciado as discussões a respeito desse projeto de lei ordinária. Ele visa solicitar ao Poder Legislativo uma autorização para que seja efetivada uma alienação de um bem público municipal, um imóvel, sob a modalidade de... agora me fugiu o nome. Investidura. Investidura, que é uma das hipóteses de dispensa da licitação. Na ocasião, nós havíamos chamado a atenção para o fato de que, embora o projeto de lei estivesse instruído com vários documentos, né, que é normal para esse tipo de realização de negócio jurídico, como, por exemplo, um laudo com a avaliação do bem público que será alienado, nós apontamos que seria necessário que
restasse claro que o imóvel, para quem se deseja alienar, no caso a pessoa jurídica mencionada, Oxigênio Joinville Transportes Limitadas, fosse um único proprietário lindeiro, ou de que pelo menos havia-se também oportunizado algum eventual outro proprietário a possibilidade de também adquirir o imóvel público. A partir dessa reunião, então, a Comissão de Legislação entendeu por encaminhar um ofício à secretaria competente, que então prestou as informações e remeteu os documentos correspondentes. E das informações que foram prestadas, ficou claro que o imóvel, que o proprietário lindeiro é apenas, única e exclusivamente essa pessoa jurídica referenciada pelo projeto Oxigênio Joinville Transportes Limitados. Existe um segundo proprietário. O proprietário é o próprio que só existiria um particular, né? Considerando as informações prestadas pelo Poder Executivo, bem como os documentos que foram encaminhados, nós verificamos os requisitos de admissibilidade, os pressupostos legais para que seja concedido esse tipo de alienação, e na análise superficial, porque preenchido todos os requisitos e apresentado todos os documentos, nós entendemos que o processo legislativo para discutir a matéria é admissível. E aí agora o projeto, acredito, segue para a comissão de mérito para que haja, então, aprofundamento da análise, né? Verificação do laudo apresentado quanto aos valores sugeridos e todas as demais análises que são necessárias, né, para fins de fiscalização por parte do Poder Legislativo. Então, seria apenas essas considerações, senhor presidente. Ok. Obrigado, doutor Denilson. Coloco em discussão parecer pela aprovação. Havendo discussão e votação, os vereadores concordam com o sinal de positivo? Ok. Está aprovado. Temos outros procedimentos aqui sobre ainda a matéria da nossa competência, o PLC 18/2020, encaminhar a proposição ao Conselho da Cidade para manifestação. Vou colocar aqui em discussão esse encaminhamento, o PLC 18/2020. Deixa eu só pegar aqui sobre o que trata aqui, que eu na emenda não está, só está pedindo para nós discutirmos aqui o encaminhamento. Só quero deixar para aí os senhores o que trata esse encaminhamento, é PLC 18/2020. É alteração de faixa viária. É uma proposição do vereador Paraíba e do vereador Cláudio Aragão. Eu queria colocar aqui em discussão e posteriormente votação para nós encaminharmos isso ao Conselho da Cidade. Em discussão? Havendo discussão, concorda com o encaminhamento ao Conselho da Cidade? Ok. Encaminhar, então, Sabrina, ofício encaminhando lá o parecer do Conselho da Cidade. Recursos contra o atos praticado pela presidência da Câmara de Vereadores de Joinville e pelo presidente da Comissão de Urbanismo, protocolo em 1/6/2020, protocolado em 1/6/2020. O relator é o vereador Fábio D'Alonso. Vereador Fábio D'Alonso, você quer ouvir o doutor Denilson, é isso, né? Senhor presidente, eu gostaria de ouvir o corpo técnico da casa, doutor Denilson, por gentileza. Doutor Denilson, com a palavra. Pois não, senhores vereadores. Na semana passada, nós já havíamos apresentado um parecer, também alusivo a um recurso. Esse primeiro recurso protocolado, salvo engano, na data de 25 de maio. Agora, nós nos manifestamos a respeito desse segundo recurso, protocolado na data de 1º de junho. E a orientação deste parecer, ela segue no mesmo sentido da que já externada na última reunião, quanto o recurso protocolado no dia 25 de maio. E, basicamente,
a fundamentação jurídica diz respeito ao objeto utilizado, né? E o tipo de ato que se pretende impugnar. Nós salientamos que o recurso, em que pese haja a previsão no nosso regimento interno, ele é considerado como uma proposição, está previsto no artigo 177, inciso 4 do nosso regimento interno, mas, de maneira geral, os recursos, assim como acontece no âmbito administrativo e jurisdicional, eles têm por objeto principal atacar um ato jurídico que tenha um conteúdo decisório, ou seja, o que se pretende com recurso é desconstituir um ato jurídico que esteja produzindo efeitos jurídicos, né? Por meio da sua revisão, ou mesmo anulação, quando o ato jurídico ele padece de ilegalidades na sua prática. Então, nosso regimento interno oportuniza aos senhores vereadores que possam questionar os atos praticados pela presidência e que, eventualmente, tenham esse conteúdo decisório e estejam produzindo efeitos. Mas, no caso em específico, os atos apontados como praticados pelo presidente da Câmara de Vereadores, assim como o presidente da Comissão de Urbanismo, eles tratam, na realidade, de conduta perpetrada por esses agentes políticos na condução dos trabalhos parlamentares. No âmbito da Comissão de Urbanismo, dizem os recorrentes que o presidente da Comissão de Urbanismo não teria oportunizado o exercício do direito parlamentar de que dispõem os senhores vereadores para apresentarem as suas manifestações. E, além disso, além de não ter permitido o exercício desse direito, o próprio presidente da Comissão de Urbanismo teria ele mesmo se utilizado da fala por um período superior ao previsto no regimento interno, e isso no momento em que os assuntos que estavam sendo discutidos na pauta de discussões da Comissão de Urbanismo haviam se esgotado. Então, os recorrentes afirmam que, ao proceder dessa maneira, o presidente da Comissão de Urbanismo teria contrariado alguns dispositivos do regimento interno que disciplinam o exercício do direito parlamentar quanto à utilização da fala para expressar suas manifestações. Na sequência, esses fatos foram também apresentados ao presidente da Câmara de Vereadores, na sessão plenária que aconteceu no mesmo dia, né? Uma forma de reclamação. E o presidente da Câmara de Vereadores, ciente desses fatos, também não teria se mantido omisso em adotar as providências correspondentes quanto a fazer observar as regras do regimento interno. Então, as duas condutas, né, os dois atos praticados, eles ensejam, na realidade, condutas que os agentes políticos perpetraram quanto ao exercício das atividades parlamentares. E aí, na nossa peça de recurso, nós relembramos que todas as providências que dizem respeito à atividade correcional, ou seja, que dizem respeito a fazer com que sejam observados deveres, prerrogativos dos senhores vereadores, elas vêm estabelecidas no diploma legislativo específico, que é o Código de Ética e Disciplina dos senhores vereadores. E lá existem, de fato, previsões, né, expressas, inclusive de procedimentos, que podem ser iniciados a partir da competente representação e que, eventualmente, seria processado no bojo do próprio Conselho de Ética. E, além disso, né, não está expresso no nosso parecer, mas sabe-se também que a lei orgânica estabeleceu, da mesma forma, deveres que os agentes políticos devem observar e, eventualmente, o descumprimento desses deveres também pode dar curso, pode dar início à apuração dos respectivos fatos no bojo de uma comissão processante, daí submetida ao rito do Decreto-Lei 201 de 1967, editado pela Esfera Federal. Então, por se tratar de questões, né, que dizem respeito à conduta praticada pelos agentes políticos, e, por outro lado, considerando que a Comissão de Legislação não dispõe de competência para apurar a responsabilidade funcional dos agentes políticos, mas apenas se manifesta em relação à eficácia de atos jurídicos específicos, e, no caso específico, a análise de admissibilidade jurídica de várias proposições e assuntos que lhes são submetidos, é que nós, então, nos manifestamos ao final nós recomendamos ao final a rejeição dos recursos porque eles seriam inadequados quanto ao seu objeto.
pretende-se impugnar uma conduta e o recurso deve ser utilizado para impugnar ato jurídico que esteja produzindo efeitos. E, mormente, mas eventualmente outros órgãos parlamentares. Seriam essas considerações, senhores. Ok. Obrigado pela excelente exposição. Vereador Odir, libera o som ali, vereador Odir. Senhor presidente, senhores vereadores, quero cumprimentar aqui o nosso procurador, doutor Denilson, doutora Débora, a nossa sempre eficiente também secretária Sabrina, aos demais membros desta comissão. Mas, senhor presidente, eu quero dizer, doutor Denilson, doutora Débora, que me causou estranheza o presidente encaminhar este processo à Comissão de Legislação e Justiça. Não é essa a comissão para analisar algum desvio de conduta dos eminentes pares desta casa. A obediência ao regimento ele deve ser tratado em outra comissão, em outra esfera da Câmara, e não na Comissão de Legislação e Justiça. Eu quero dizer, vereador Maurício, que me causou muita estranheza, talvez pelo fato de querer dar uma morosidade na decisão e na reclamação impetrada pelos vereadores. Eu estou há 30 e poucos anos nesta casa e nunca vi que a má conduta do vereador seja analisado pela Comissão de Legislação e Justiça. Tanto é verdade que na comissão processante, que é a mesma coisa também, quando houve a denúncia, não houve a análise pela Comissão de Legislação e Justiça e também nem pela análise da consultoria jurídica da Câmara e muito menos pela diretora jurídica da Câmara. Então, eu quero dizer que concordo, doutor Denilson, isso é outra esfera dentro da Câmara, que é sobre a ação dos vereadores, que está ligado às comissões processantes, ou um não cumprimento regimental e a lei orgânica também desta casa, e também, acima de tudo, nós temos o Decreto-Lei 201 de 1967. Então, doutor Denilson, parabéns pela sua explicação. Isso, o vereador Maurício, me causou muita estranheza do presidente fazer este encaminhamento. Talvez se fosse de 2 vereadores ou de outros vereadores da oposição, isso nem a diretora jurídica da casa e os nossos consultores não seriam consultados sobre este ato. Obrigado, senhor presidente. Ainda em discussão, vereador Maurício Peixe. Saúde o presidente Richard, vereador Fábio D'Alonso, vereador Roque, vereador Odir, também os nossos procuradores, né? Doutor Denilson, doutora Débora, Sabrina, nossa secretária, e todos aqueles que estão nos acompanhando pelo canal do YouTube. Acho que esse é um momento importante da gente fazer uma discussão e a concordar com este parecer da Procuradoria Jurídica. Com toda certeza, o vereador Odir tem razão, porque não deveria vir para essa esfera. Nós sabemos disso, né? Todos sabem disso, mas foi mandado. Não sei se pela própria cabeça do presidente ou alguém que falou lá para ele, orientou. Mas, enfim, esse é um procedimento que é regimental. Por que acontece isso? Porque isso está se avolumando aí na Câmara de Vereadores, procedimentos iguais a esse. A falta de respeito com o regimento interno, a falta de respeito com a democracia e até com a minoria, porque temos que entender
E aí, cada presidente da comissão, das comissões, inclusive da Câmara, ele tem que entender o papel dele, por que ele foi eleito presidente e quais as responsabilidades dele. E o que a gente tem visto é um show de erros nas condições aí das comissões. E aí eu falo porque eu acompanho, eu sei disso. E já falei outra vez, vereador, e graças a Deus isso não se aplica à Comissão de Legislação, porque realmente o senhor tem conduzido de uma forma democrática, dando oportunidade a todos falarem, e não está havendo aí um mando forte de não dar a palavra ou discussões maiores e falta de desrespeito, falta de respeito, desrespeito. Então, outras comissões estão vendo isso. É porque os presidentes eles não sabem o que eles têm que fazer. Eles acham que são dono da comissão. Não existe dono de comissão. Existe, sim, alguém que é eleito para administrar o procedimento das comissões, como conduzir ela, né? Então, ele é eleito síndico aí para a condução, para a organização, e não para mandar. E alguns acham que mandam, que são o dono, e desrespeitam totalmente os demais vereadores. E isso tem que ter um fim, porque senão não é a casa democrática, é uma casa impositiva, porque a minoria tem que se submeter à vontade da maioria, acabou, mas não de uma forma regimental e não de uma forma democrática, é porque é uma forma que está se dando aí de mando mesmo, né? De mando. E isso não é bom, porque hoje os que estão na oposição podem estar amanhã na situação, como eu já fui, né? E a gente não pode ver esse desrespeito. Quando eu fui presidente, eu sempre respeitei a todos e segui o regimento. Quando alguém ultrapassava o seu limite, a gente coloca ele no regimento, né? Claro que sempre há uma benevolência, como diz o vereador Odir, dá um pouquinho mais da palavra, concluir um raciocínio e tudo mais, tudo tem um limite. E hoje perdeu o limite. Infelizmente, o que está acontecendo na Câmara, nas comissões aí, com exceção, é que perdeu o limite e não sabe se conduzir uma presidência, uma comissão. E isso alguém tem que dar o jeito. Não é o caso, a comissão de ética, vamos colocar lá, senão nós vamos encher a comissão de ética de problemas. Mas tem que ter alguém para chamar a atenção e ter uma punição, sei lá, ou perda até do mando de presidência da comissão. Porque nós temos que alterar o regimento para isso, porque não pode. Isso é o que está acontecendo, isso é autoritarismo, ditadores, né? Que se bota eu mando e acabou. Aí a palavra é dada como eu quero e acabou. Não é assim, existe o regimento. Então, claro que eu vou concordar, né? Mas nós não podemos mais continuar assim. Se não temos que ir para a justiça realmente, para prevalecer o direito, né? Porque aí nós estamos falando, vereador Richard, de direito, o direito do vereador. E está sendo quebrado esse direito do vereador. E aí não pode ser dessa forma. Obrigado, presidente. Ok, ainda em discussão, o parecer é do vereador Fábio D'Alonso, acompanhando os técnicos, especificamente o doutor Denilson, nosso computador aqui. Ok, não havendo mais discussão, os que concordam com o parecer pela rejeição, o sinal de positivo aí. Ok, o parecer do relator foi aprovado. PL 30/2020, sugerir o encaminhamento de ofício ao Poder Executivo solicitando documentos. Eu acho que quem solicitou isso aqui, acho que foi a doutora Débora, né? Okay. Libera o som ali para a doutora Débora, só para nós saber o que nós vamos requerer aí ao Executivo. Doutora Débora. Senhores vereadores, na mesma linha de um projeto que foi votado na reunião de hoje, projeto 51 de 2020, esse se trata de uma alienação de um imóvel, aparentemente resultante de um arruamento, sobrou uma parte do imóvel e se pretende alienar por investidura ao proprietário lindeiro. Mas também nesse projeto não veio qualquer informação sobre a existência de outros lindeiros, se eles foram consultados, e também não foi carreada a certidão de matrícula do imóvel lindeiro. Então, nós gostaríamos de fazer essas solicitações, porque no restante verificamos que o projeto está bem instruído, mas precisaríamos também dessas informações. Colocar em discussão a solicitação dos documentos colocado aqui pela doutora Débora. Em discussão,
Não havendo discussão em votação, os que concordam, com sinal de positivo. Ok, Sabrina, só encaminhar o ofício ao Executivo com os documentos que solicitou a doutora Débora. Parecer técnico 8/2020. Relator, vereador Roque. Está sugerindo uma diligência. Vereador Roque, libera o som para o vereador Roque. Bom, presidente. Senhor presidente, eu recebi aqui um parecer técnico preliminar sobre a Lei Ordinária 8/2020, que é um projeto para dar denominação de uma via para fins postais, tá? E ela fica lá na área rural. E eu gostaria que o doutor Denilson, acho que foi o doutor Denilson que sugeriu, que nós encaminhássemos um ofício ao Correios para verificar se é o quê? Alô? Opa! Oi, voltou. Me ouviram? Ok? Voltou. Se o doutor Denilson, que fez esse parecer preliminar, pudesse usar a palavra, ou a Débora, eu não sei se, Débora, você está por dentro desse parecer preliminar, que o doutor Denilson, eu acho que o doutor Denilson não está nos ouvindo, né? Eu acho que o dele está travado lá. Travou, né? Mas, na realidade, eu posso fazer aqui, ó. No doutor Denilson, no parecer preliminar dele, é que esse pedido do vereador Girardi fica na área rural da cidade e ele só queria fazer uma consulta, pediu aqui para trazer para a comissão, a gente fazer uma consulta aos Correios, se não houver objeção. Eu conheço a região lá, tá? Eu acho que o Maurício Peixe também conhece, fica do lado do cemitério Cristo Rei ali, do lado daquela escola nossa, municipal. Eu acho, minha opinião aqui, é que não haveria problema, mas o doutor Denilson, acho que voltou, está nos ouvindo, doutor Denilson? O doutor Denilson fez essa sugestão, acho que valeria a pena. Maurício, eu não sei, o Maurício libera o som para o Maurício Peixe, ele está querendo manifestar ali, depois nós passamos para o doutor Denilson. Presidente, Maurício. Presidente, o vereador Roque, eu conheço bem, sim, mas não é pela localização. Eu sou autor desta lei que dá a oportunidade de denominar ruas só para fins postais. E aí nós fizemos uma grande discussão na época deste projeto, na aprovação dele. Até porque o vereador, na época, o Sidney Tabel, ele tinha algumas ruas que ele queria denominar em área rural. E aí nós chamamos o Correio e também a Prefeitura, né? O que acontece? O Correio não entrega correspondência em área rural. Então, se é para fins postais, não tem objetivo, não tem o porquê. Porque ele não entrega correspondência em área rural. O que saiu daquela reunião, e algumas áreas estão fazendo, é que faz uma caixa postal comum. Então, coloca lá na rua, uma caixa postal de vários endereços lá, mas daí sem o nome da rua. Então, a Prefeitura também, o CEPUD, não acata nenhuma rua em área rural para denominação para fins postais, porque, inclusive, é lei federal. Então, por isso mesmo, eu não tenho certeza se é lei federal, mas não pode ser feito porque ela não tem... que todas, na verdade, em área rural não se chama rua, né? Ela é estrada. Então, não dá nem para denominar rua para fins postais, e sim estrada. Mas estrada, o Correio não entrega e não tem, então, a finalidade. Nós fizemos uma grande discussão, vereador Roque. Chamamos o Correio e tudo, e o Correio não aceitou, não entrega, a não ser uma caixa postal comum para todos eles. Obrigado aí, presidente. Pois é. Só para um minutinho aqui, para fazer uma emenda ao que o vereador Maurício colocou, a gente tem esse conhecimento também, né? É que no preliminar aqui veio a sugestão de consultar o Correio. Se já foi feita uma consulta e a gente tem isso, esses registros aqui na casa, por isso que eu gostaria de ouvir
o doutor Denilson, até para verificar o porquê dessa recomendação que veio para nós aqui, antes de fazer o parecer final, tá? Então, presidente, eu peço aí para ouvir o Denilson também, o doutor Denilson, que ele já está totalmente apto a falar agora. E doutor Denilson. Pois não, senhores, me desculpem, a minha conexão ela estava um pouco instável, mas eu vim para uma outra parte, acredito que agora esteja tudo bem. De fato, nós fizemos um parecer técnico preliminar a respeito desse assunto, e o vereador Maurício Peixe ele tem toda a razão. A Comissão de Legislação, em anos anteriores, nós já fizemos uma reunião com convidados, reunião técnica com os Correios. Só um momentinho, senhores. Desculpa. Meu filho estava gritando ali na outra sala. Mas, enfim, nós, de fato, a Comissão de Legislação ela já fez uma reunião técnica com convidados e, na ocasião, o Correio externou exatamente esse ponto de vista, né, que em determinadas localidades, na área rural, não seria possível, não seria operacional realizar a entrega externa. Entrega externa seria efetivar a entrega nos domicílios com os respectivos endereços mencionados, né, das correspondências. Em determinados lugares, a entrega seria efetivada apenas de maneira interna, ou seja, os Correios utilizariam das próprias agências ou dispositivos para efetuar a entrega e as pessoas iriam até essa localidade para, então, receber as suas encomendas ou correspondências. Nesse caso específico, como a reunião aconteceu, mas nós apenas temos notícias de vídeos e como eu não sei exatamente precisar a data em que ela aconteceu para que nós pudéssemos então instruir os projetos e os pareceres com respectivo vídeo, que nós sugerimos, que eu sugeri que nós remetêssemos um ofício aos Correios para que eles nos apresentassem uma resposta por ofício. E a partir desse momento nós utilizaríamos esse documento para instruir outras proposições com intuito semelhante. Porque o que acontece, senhores? A denominação para fins postais, ela atende uma finalidade social e tem como base o princípio da dignidade da pessoa humana. Isso é constitucional. Mas, ao mesmo tempo, a denominação de vias públicas apenas para fins postais, ela gera uma série de tensões com a legislação urbanística, porque muitas das localidades elas são instaladas como consequência de um desrespeito à legislação federal quanto à elaboração dos próprios loteamentos. E na área rural se torna tanto mais sensível, porque a lei estabelece de maneira taxativa efetivamente proibida a realização de loteamentos na área rural, porque a área rural não tem finalidades urbanas. Para que possa ter finalidades urbanas, ainda que a área rural não tenha sido transformada em área urbana, é necessária ainda a realização de audiência com o INCRA. Então, assim, tem uma série de providências que torna mais sensível a regulamentação e a disposição dessas questões na área rural. Então, considerando as implicações, é que nós, então, sugerimos essa diligência para que nós tivéssemos o documento correspondente. E a partir de então, nós pudéssemos instruir os pareceres a respeito dessa questão. Doutor Denilson, obrigado. Só fala aí sobre constitucional. Eu fico empolgado em saber que nós temos muita coisa ainda para... Constituinte foi escrita em 1988, levou aproximadamente de 82 até 88, fora tudo que ficou nos bastidores, né? Tantos direitos, tantas necessidades de se fazer cumprir. Uma das mais simples que tenho falado de vez em quando aqui é o imposto sobre as grandes fortunas. Já arrumaríamos 90 bilhões de reais para sanar esse déficit aí que não para de crescer. Mas tem os canalhas na República que insistem em se esconder atrás dos seus mandatos e não tem compromisso com o povo. E é bem por isso que nós ficamos tão distantes. Em 32 anos de Constituinte, ainda não cumprimos coisas simples dentro delas, compreendendo que a vida das pessoas acontece dentro da municipalidade. Então, colocar aqui em discussão e encaminhamento desse ofício aos Correios, para que a gente tenha aqui documentado, né? Não só, claro que se nós olharmos aí os anais das reuniões que citou o vereador Maurício, nós vamos localizar, mas um documento é sempre bom, fica à disposição de todos os eventuais projetos que daqui surgirem, né? Para que a gente tenha já isso registrado pelos Correios aí
na Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Os que concordam com o sinal de positivo? Ok, está aprovado. Deixo a palavra aberta aos senhores vereadores. Tem mais nada em pauta? Vereador Maurício Peixe. Libera o som, vereador Maurício Peixe. Presidente, desculpa, mas é que eu tinha me comprometido aí com a vereadora Tânia de a gente aprovar depois de ter chamado o Detrans, né, e eles concordarem com que os carros do CEBEA pudessem usar a faixa exclusiva de ônibus, nós íamos dar o parecer favorável, né? E acabou eu, na semana, não vendo, mas que a gente não está na Câmara, né? Não sei se o doutor Denilson, a doutora Débora, tem esse parecer pronto aí, para a gente poder votar, ou se não, incluir o mais rápido possível, que inclusive ela já teve um acidente aí de morte, com cães e tudo, e se tivesse num corredor, atrasou muito a vigilância, o veículo, né, do CEBEA para chegar, e o cão acabou falecendo, morrendo. Então, se pudermos aprovar o mais rápido possível. Doutora Débora. Senhores vereadores, eu já havia apresentado o meu parecer técnico nesse projeto, só que, no caso, a minha orientação é contrária. Ainda que tenha havido a discussão quanto ao mérito, eu ainda entendo que se trata de uma competência estatuída em âmbito constitucional e a competência privativa da União para legislar a esse respeito. Então, eu mantenho meu posicionamento de que se trata de uma competência da União e, excepcionalmente, o município poderia editar atos administrativos e não, via legislativa, tratar sobre a temática. Ok. Vereador Maurício. Libera o som, vereador Maurício. Eu entendo, doutora Débora, concordo plenamente com a senhora. Se fosse uma quantidade de veículos grande que pudesse atrapalhar tudo, eu seria até contra, mas parece que 2 ou 3 viaturas apenas, que o prefeito poderia, vereador Richard, aí vocês conversando, ele fazer por um ato do executivo, né? E não precisaria ser de lei. E realmente a doutora Débora tem razão, né? É uma prerrogativa da União e, com exceção, o município pode regular em algumas situações. De município a gente fala que é do Poder Executivo, mas tem totalmente mérito, né? Mérito. Então, eu vou apresentar o parecer favorável nessas condições, que é somente 2 ou 3 veículos e que não vai interferir em nada na utilização do corredor exclusivo de ônibus, né? Mas se viesse pelo Executivo, seria muito melhor. Então, aí eu vou fazer para a semana que vem, para a segunda-feira que vem, e até lá, quem sabe, vocês conversando com o prefeito, aí ele possa fazer isso via lá gabinete, né? Pelo próprio Poder Executivo. Obrigado, presidente. Ok, vereador Maurício, eu vou fazer uma extraordinária nós temos uma série de projetos para fazer distribuição, muito provavelmente amanhã. Eu só estou verificando aqui com a Sabrina e a doutora Jordana, estão verificando ali a necessidade de reunião. Aí, se nós fizermos amanhã, o senhor prepara o parecer, então, para amanhã. Eu coloco, se o senhor me der positivo durante a sessão, eu coloco ele quando for fazer a convocação para a nossa reunião de amanhã. Ok? Ainda a palavra aberta. Não havendo mais nada a discutir, declaro encerrada a Comissão de Legislação, Justiça e Redação.